Vamos chegando. O nosso terceiro encontro de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vim hoje aqui num cenário diferente, saí de casa, tá muito frio em casa, eu não aguentava mais usar o aquecedor. Daí eu vim aqui tomar um solito, quentito, pra gente poder conversar num ambiente diferente. Eu quero que você me diga se já tá, o áudio tá bom, se tá dando pra me ouvir direitinho. A Ana Kelly tá do outro lado ali me ajudando. Tem alguém aí, Ana Kelly? Tem sim. Então pergunte aí se o áudio tá bom. Gente, diz pra mim se estão me ouvindo bem, porque se não estiver me ouvindo bem, eu vou ter que dar um jeito. E aí a gente tá aqui no Jardim Botânico de Londrina, curtindo um sol desde 2 horas da tarde. A gente veio pra cá. Eu trouxe meu livrinho do Memórias Póstumas de Brás Cubas pra ler aqui. E aí, que delícia contemplar a natureza, contemplar a glória de Deus. Que delícia a gente poder ser lembrado pelo nosso próprio Pai da sua grandeza e da sua majestade. Então, faça isso. Sai de casa, mas não é sair de casa com compromisso, com hora para voltar. Encontre um lugar aí na sua cidade, que com certeza tem, nem que seja uma pracinha. A gente trouxe uma cadeirinha de praia, uma canguinha para colocar no chão e ficamos aqui lendo e aproveitando esse tempo. Já vimos os passarinhos, já vimos corujas. Vocês acreditam que tinha um cachorro brincando com a coruja? Brincando mesmo, porque ela vinha para perto dele, implicava, saía correndo e ele corria também. Bom, então vou tentar ser objetiva. Hoje tá difícil porque tá muito gostoso aqui, mas eu vou tentar, tá bom? Memórias Póstumas de Brás Cubas, terceira semana, nossa terceira meta de leitura. Ana Kelly, se alguém mandar alguma coisa aí, você me fala. Pergunta, alguma coisa, você me fala, tá? Uhum. E a gente vai começar lá na página 90. Bom, a gente já começa com Brás Cubas contando pra nós da sua pós-morte, né? Das suas andanças no mundo pós-vida, que ele convida Virgília para fugir com ele. E é interessante a gente prestar atenção nisso, porque a fuga, ela geralmente é uma reação que a gente tem quando as coisas não estão do jeito que a gente quer. E Brás Cubas vai fazer exatamente isso. Ele sabe que ele está errado tendo um caso com Virgília. Ele sabe que ele não devia estar fazendo o que está fazendo. Ele sabe que ele está enganando as pessoas. Mas como ele não consegue mais lidar com isso, ele foge. E diante disso, eu fiquei me perguntando assim, quantas vezes quando eu era adolescente, eu também não quis fugir. Fugir de casa, fugir da escola, fugir da vida real. E é muito importante que a gente pense sobre isso, porque a fuga nem sempre é pegar uma mala, encher das nossas coisas e sair de casa. A fuga pode ser você encontrar um vício para fugir de uma responsabilidade, ou encontrar uma dependência que te faça fugir de uma dor que você não quer enfrentar. As nossas fugas são múltiplas e a gente vive fugindo. Essa é uma reação natural quando a gente sente medo. É natural que a gente queira desistir das coisas que são difíceis, né? E Brás Cubas está contando para nós isso, que ele quer fugir. E por outro lado, a gente tem Virgília, uma mulher completamente confortável com a situação em que está vivendo, que vive com medo e fazendo ameaças de medo ao Brás Cubas, porque o meu marido descobriu, porque o meu marido sabe de alguma coisa, porque tem alguma coisa acontecendo. Ou seja, uma mulher totalmente covarde que não é capaz de enfrentar as suas próprias decisões. E a gente precisa conseguir fazer isso, né? Eu sempre falo que a gente precisa ser convicto das nossas crenças, convictos da nossa fé, convictos desse nosso Deus maravilhoso que criou todas essas coisas maravilhosas para nós. Mas uma das convicções que a gente precisa ter também é nosso próprio respeito. Eu comecei nessa semana a fazer consultoria de imagem com a Denise, e ela me fez algumas perguntas que, gente, eu tive dificuldade de responder. Ela me pediu para separar 5 imagens que me representassem. Essas foram fáceis de escolher, porque são imagens que eu
eu tenho a meu próprio respeito. Então eu sei o que eu acho que pareço. Aí ela me pediu para escolher outras 5 imagens que não fosse eu. E isso também foi um pouco fácil, porque eu sei o que eu não gosto. O problema foi quando ela me pediu para separar 5 imagens de quem eu queria ser. Não de pessoas, mas de coisas. Um espaço natural que eu queria me parecer, uma arquitetura que eu queria me parecer. E isso foi muito difícil para mim. Eu fiquei muito tempo pensando, eu mudei de ideia umas 2 vezes. Por quê? Por exemplo, eu tinha certeza que eu queria ser um chalé. Aqueles chalézinhos de madeira, para caber só eu e meu marido. Um lugar pequeno, aconchegante, que não ocupe espaço, que não precise de muitas coisas. Mas quando eu selecionei a imagem e parei para pensar, eu me dei conta de que eu não quero mais ser um chalé. Que eu mudei. Hoje eu quero ser uma casa espaçosa, que tenha muito mais área externa para receber pessoas do que área interna para ficar só eu e meu marido isolados do mundo. Então, a gente muda. E as nossas mudanças precisam ser entendidas por nós. A gente precisa encontrar essas mudanças para parar de fugir daquilo que nos dá medo. Então, ter convicção daquilo que eu sou, daquilo que eu não sou e do que eu quero ser é muito importante. Eu comecei a mudar completamente o meu círculo de amizades quando eu pedi a Deus que me ajudasse a encontrar pessoas com quem eu quisesse me parecer daqui a 10 anos. Eu garanto a você que as pessoas com quem você me viu andando no ano passado não são as mesmas que você está me vendo andando esse ano. Os amigos mais íntimos ficaram, mas aqueles que me rodeavam já não são mais as mesmas pessoas, porque eu mudei, eu reconheci a minha mudança e ao invés de fugir do desconhecido, eu enfrentei. Então, Brás Cubas, ele quer fugir, o tempo todo ele quer fugir. E quando essa mulher com quem ele se relaciona, que é uma covarde, não quer fugir com ele, porque para ela tá confortável a situação, ela tem a estabilidade de um casamento, a estabilidade de um sustento, ela tem o filho dela na casa dela, ela tem tudo, inclusive alguém para se apaixonar. E ela recusa isso diante dele, ele encontra um problema. E aí a gente vê que o caráter dele é muito ruim, porque ele vai dizer que até vontade de matá-la ele sentiu. E essas sensações de ira, de indignação e de raiva, quando não produzem em você um bom fruto, com certeza vão te levar para um fruto ruim. Ontem a gente estava numa roda de amigos e um dos rapazes falou assim, parece que a Viviane ama ficar indignada com as coisas. E aí eu me perguntei, gente, será que eu amo mesmo a indignação? E a questão não é o fato de eu estar sempre indignada com alguma coisa. Porque não tem, pra mim não tem como eu viver nesse mundo sem me indignar com ele. O que é importante a gente pensar é, o que a Viviane faz com essa indignação? A Viviane faz o que com essa ira que ela sente diante das injustiças que vê, ou diante da mentira, diante da fofoca, diante da maledicência, diante daquilo que ela encontra nas escrituras, condenação e desaprovação. O que a Viviane faz com isso? O que você faz com as suas indignações? A gente foge, se acua e se enfia num buraco? Ou a gente faz disso uma pregação na internet? Ou a gente faz disso um acolhimento? Ou a gente encontra alguém para discipular porque a gente acredita que a partir de nós aquela pessoa pode encontrar a diferença que precisa para ser a diferença no lugar em que ela está? Então a fuga, ela não pode ser uma opção para nós. Por muito tempo eu fugi. E eu fugia no meio dos livros. Olha que loucura. Eu lia tanto. Porque eu não queria lidar com meu marido e com os nossos problemas conjugais. Antes do nosso divórcio, lá atrás, eu lia para não ter que lidar com ele. Isso é um trauma para ele até hoje. Quando eu levo um livro para a cama e coloco na mesinha, ele fica logo nervoso, querendo saber o que está acontecendo. Porque ele também sabe que era uma fuga para mim. Hoje não é mais, hoje eu leio por prazer, eu leio porque eu estudo, mas quando meu marido está em casa, né, Nax? Eu sou do meu marido e ele é meu. Então, claro, vai haver dias em que eu estarei ocupada, mas eu não levo mais o livro para a cama, porque ele é importante para mim. Então, quais são as fugas que você tem feito hoje? Às vezes você está fugindo de alguma coisa e ainda não se deu conta. Pergunte-se se as coisas que você faz todos os dias, se as escolhas que você tem feito não são para fugir,
da sua realidade. E a gente tem que viver conforme a nossa realidade. Se não é a sua realidade uma circunstância em que o outro está vivendo, não vai até lá. Você não precisa ir até lá. Você pode continuar onde você está. Essa é uma escolha que você pode fazer. E aí o Brás Cubas vai dizer que com essa rejeição que ele sentiu, porque ela não queria fugir, ele teve a primeira grande cólera contra ela. E ele diz que mataria ela se pudesse. Tanto que ele fala assim conosco. Na página 92 ele fala conosco assim: não tremas assim, leitora pálida. Descansa que não hei de rubricar esta lauda com um pingo de sangue. Logo que apareceu na chácara, fiz-lhe um gesto amigo, acompanhado de uma palavra graciosa. Virgília retirou-se apressadamente da sala, onde ele entrou daí a 3 minutos, porque o marido chegara na hora em que ele estava com a mulher amada. E a cólera era tão grande que ele podia tê-lo matado. Então veja como as recusas que nós temos para lidar com as nossas emoções geram em nós outras reações terríveis. E acho que esse é um recado importante que o Brás Cubas traz para nós. Depois eu quero ir para o capítulo que se chama O Vergalho. Está lá na página 98. E o Brás Cubas vai contar para nós que ele tinha um escravo, que o pai libertou, e agora ele encontra com esse escravo na rua, torturando e tratando de forma atroz o escravo dele. E a gente precisa pensar sobre isso. Ele vai dizer assim, olha, exteriormente era torvo o episódio do Valongo, mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas. Podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição. Agora é que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. E isso me faz pensar, e eu quero pensar com você, a respeito das coisas que a gente vive, que nos oprimem, que nos fazem sentir péssimos, e que ao invés da gente tratar isso aos pés do Senhor Jesus, a gente procura formas de se vingar, ou de fazer pior com o outro, porque a gente acha que a vida nos deve alguma coisa. Porque a gente acha que aquele sofrimento que a gente viveu nos dá o direito de exigir compensação. Então, um escravo que era escravizado, vivia na condição de escravo, foi liberto e na primeira oportunidade que teve, comprou um escravo para fazer com ele pior do que acontecera com ele. E a gente está falando de uma situação extrema aqui, mas isso pode estar acontecendo na sua casa. Uma mulher que sofre violência na infância e replica essa violência para depois. Onde está Cristo na vida dela? Os traumas a gente precisa tratar nos pés do nosso Salvador. Porque tem traumas maiores do que o que Jesus sofreu por nós. Um santo injustiçado, que nasceu santo, morreu santo e hoje está na glória com o Deus Pai, sendo também nele glorificado, preparando para nós uma morada de glória e que por misericórdia vai ser dividido conosco. Então, quantas vezes não foram aquelas em que, por causa de uma dor que sentimos, um sofrimento que passamos, nós, ao invés de transformar isso num conhecimento da verdade, uma verdade que pode nos levar à liberdade, né? Porque a palavra de Deus diz isso para nós, que o conhecimento da verdade nos liberta. E essa verdade é a verdade de um Deus que se esvaziou, morreu por nós, para que hoje nós não precisássemos mais nos vingar de ninguém. O nosso desconforto, aquilo que a gente vive, que ainda nos faz mal, precisa ser entregue. Porque senão nós somos ex-escravos, que agora, quando livres pelo sangue de Cristo, escravizamos aqueles que ainda não são. Então, quanto custa para Jesus a sua vida? E o quão ingrato você é quando recusa mostrar essa vida para aquele que ainda não é livre em Cristo.
Então a liberdade que você encontrou em Jesus precisa ser por você praticada, para que a glória desse Deus que você diz que ama se manifeste na vida daquele que ainda não o encontrou. Os nossos traumas fazem marcas muito profundas em nós. Mas a água que Jesus nos dá para beber são um refrigério. E a gente precisa encarar isso dessa maneira, para que haja cura, para que haja transformação, não só na nossa vida, mas através dela. Que a gente possa entregar a liberdade para o outro, pregando a palavra e dando ao outro essa oportunidade de encontrar a libertação. Porque você não é muito pior do que aquele que está no lugar de onde Cristo... Você não é muito melhor, né, do que aquele que Cristo ainda não tirou do lugar que você estava. Na verdade, se Jesus não tivesse te tirado de lá, talvez você fosse ainda pior, você não sabe. A gente não sabe o que as nossas emoções podem nos levar a fazer. Então, tome cuidado, porque geralmente todo oprimido busca ser um opressor para aqueles que ainda não encontraram a sua liberdade, né? Bom, eu gosto muito de ler Machado porque ele conversa direto com o leitor, né? Isso não é comum. A gente vê na literatura, ainda mais a literatura contemporânea, os livros sendo escritos sempre com a quarta parede fechada, né? Não há uma comunicação. E ele fala conosco o tempo todo. Ele diz, inclusive, que se arrepende de escrever esse livro para nós, porque sabe que a gente não vai gostar o suficiente de ler daquilo que ele está escrevendo. E aí a gente vê uma outra coisa muito importante, que é a manipulação. Brás Cubas culpa Virgília, ele vai culpar ela daquilo que ele está sentindo. Ela vai dizer para ele, você não me ama o suficiente, você me trata mal porque não me ama. E ele diz, eu te trato mal porque você não me ama. E aí pensa na sua vida conjugal, pensa na sua vida marital. A gente às vezes cobra do outro muito, muito, muito mais do que o que ele pode dar. E aí a gente acusa. E diz, não, eu não sou feliz porque você não me dá aquilo que eu quero. Ou eu não consigo te fazer feliz porque você não me faz feliz. E olha o looping, é um looping infindável. Um acusando o outro, culpando o outro daquilo que ele mesmo tem responsabilidade. Porque as nossas expectativas não podem estar naquele que não é Jesus. Você pode ter os sonhos que você quiser. Isso não é um problema para Deus. Realizar sonhos é um dos propósitos de Deus em nos colocar aqui. Mas você não pode colocar esses sonhos nas costas de alguém. Você não pode fazer isso. E é isso que Brás Cubas faz. Ele deposita toda a culpa do seu próprio fracasso nas costas dessa mulher. E essa mulher, estúpida como é, como todas as personagens principais mulheres de Brás Cubas, né? Ele faz aí um ataque brabo, uma crítica social ferrenha às mulheres do seu tempo, fúteis, frívolas, não muito diferentes das mulheres que nós temos hoje, que se preocupam com tudo, menos com aquilo que carregam dentro de si. E essa mulher, ao invés de se retirar, ela permanece, se sujeitando a essa circunstância, se sujeitando a essa situação. Bom, quero encerrar o nosso encontro falando sobre um capítulo específico que está na página 116 e se chama O Mistério. E eu quero que vocês percebam, se já não perceberam, como o Machado de Assis traz Bíblia. Ele vai dizer assim, ó: serra abaixo, como eu a visse um pouco diferente, não sei se abatido ou outra coisa, perguntei-lhe o que tinha. Calou-se, fez um gesto de enfado, de mal-estar, de fadiga. A teimei. Ela disse-me que um fluido subtil percorreu todo o meu corpo. Sensação forte, rápida, singular, que eu não chegarei jamais a fixar no papel. Travei-lhe das mãos, puxei-a levemente a mim e beijei-a na testa, com uma delicadeza de Zéfiro e uma gravidade de Abraão. Ela estremeceu, colheu minha cabeça entre as palmas, fitou-me os olhos, depois afagou-me com um gesto maternal. Eis aí um mistério. Deixemos ao leitor o tempo de decifrar esse mistério. Quando eu li, me chamou a atenção umas coisas muito importantes. Primeiro, ele diminui o ritmo da narrativa. Ele coloca palavras que te fazem ler 2 vezes para conseguir pronunciar. Então ele fala, um fluido subtil percorreu todo o meu corpo. Uma sensação
forte, rápida, mas o que ele está narrando não é forte, não é rápido, é algo que toma e que ele não consegue nem expressar. Então, a vigília conta para ele uma coisa que o toma. E aí, ele trava ela nas mãos, puxa para perto, a beija, e ele vai dizer que a beija na testa com uma delicadeza de Zéfiro. Zéfiro, a gente pesquisou aqui, é um personagem da mitologia que é o deus do vento. E ele é conhecido na mitologia por fertilizar. E aí eu te pergunto, como que é o nome do Espírito Santo na linguagem original, no grego? Pneuma, que é o ar, é o respirar, é o espírito que é o ar que está em todos os lugares. E ele diz que com a delicadeza de Zéfiro e uma gravidade de Abraão. Abraão é quem na Escritura? Ele é o pai de toda a descendência de Cristo. Ele é o pai de todas as nações. Então veja como ele já está contando para nós o que ele quer contar sem contar. E ele chama ela de maternal. Ele diz que ela o afaga com um gesto maternal. Essa mulher já tem um filho e ele nunca falou dela de uma forma maternal. Ele nunca descreveu o relacionamento dela com esse filho. E de repente essa palavra aparece aqui. Então ele já está contando para nós que ela está grávida. Só basta a gente prestar atenção nas entrelinhas dele. E isso é extraordinário em Machado de Assis. Ele fala sem falar. Ele conta sem contar. E a gente vai ver lá no capítulo da página 121, o velho colóquio de Adão em Caim, uma outra referência bíblica, ele falando que ela está grávida de um filho que ele acredita ser dele, mas que em momento nenhum ela disse que é só com ele que ela está fazendo sexo, porque ela é casada, ela tem um marido. Então, ele se ilude, e aí eu sempre digo isso, né? Iludido é pior que enganado, porque ela não engana ele em momento nenhum, e ele se auto-ilude. E isso é importante para a gente pensar, muito importante para a gente pensar, porque a gente se ilude para alcançar aquilo que a gente quer. A gente mente para nós, querendo alcançar aquilo que a gente quer. Tinha um trecho que eu tinha separado aqui, que é justamente sobre isso. A gente fica criando, aqui ó, na página 100, ele vai dizer assim, eles arrumam uma casa, alugam uma casa para uma senhora morar, para que eles possam ter um lugar para se encontrar, que ele está fazendo não é errado. E ele fala, Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela que eu criei, aceitou-a todas. Era uma necessidade da consciência. Então eu te pergunto, que mentiras você tem criado por desencargo de confiança para enganar a sua própria consciência? Quais são as coisas que você tem inventado, tanto para você quanto para as pessoas, para manter, para sustentar uma mentira? É importante a gente pensar nisso. A gente começou falando de fuga e agora a gente está falando de auto-engano. E o auto-engano é muito mais comum do que a gente pensa. A gente acredita que pode mudar pessoas, a gente acredita que pode conseguir todas as coisas pelo nosso esforço. E não é assim que as coisas acontecem. A gente só acumula frustração, decepção, a gente só acumula coisas que nos fazem afastar de Deus, porque se a gente não acredita no que Deus tem para fazer conosco e através de nós, a gente vai continuar trabalhando através do nosso próprio esforço. Então, eu quero encerrar esse nosso encontro hoje te convidando a pensar sobre isso, sobre as coisas que você tem fugido porque você não quer encarar e sobre as circunstâncias que você tem criado e inventado para desencargo da sua própria consciência, para desculpar talvez os seus pecados, desculpar as suas necessidades egoístas, desculpar as coisas que você quer alcançar e que Deus, no fim das contas, não te autorizou a alcançar. Certo? Alguma coisa aí, né, Kelly? Não. Então, um beijo pra você. A gente se vê quinta que vem, talvez aqui, né? Nesse cenário maravilhoso. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Sim.